Hello everyone, welcome to another video. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar nossa história Eduardo em Mossoró e nós vamos fazer a leitura do capítulo 5. Se você já assistiu os vídeos anteriores, você já sabe como funciona. Nosso objetivo não é traduzir o texto, porque para isso vocês vão conseguir a tradução na descrição desse vídeo. Vocês vão conseguir o texto em inglês e a tradução. E nesse vídeo a gente vai focar nas palavras que estão destacadas. Provavelmente você já notou que tem bastante palavras aí, porém nós vamos focar nas de cor, né? Nessa verde, amarela, a rosa. Essas que estão marcadas de cinza eu vou explicar melhor daqui a pouco. Então, como sempre, nós vamos começar fazendo a leitura. Eu vou ler o texto, quero que você acompanhe comigo, tentando entender aí nessa primeira leitura sem precisar traduzir nada agora. Yesterday was Sunday. It was amazing. I went to the most visited beach around. It's called Tibau. I think it's so visited because it's near Mossoró. So people can go by car. Other people can go by bus. Some people also go by motorcycle. I don't like to travel by motorcycle. I think it's too risky. I went there with two friends of mine. They study at Werni with me. One of them has a car and she invited me to join them. When we arrived there, I got surprised to know it wasn't crowded. There were only a few people. I liked it. We arrived there at 7:30 a.m. It was early, I know, but we know that it gets too hot later in the day. The temperature was 27 degrees Celsius, so we walked on the beach and I collected some seashells. When it was 10:30 a.m., the temperature reached 34 degrees Celsius. Can you believe it? Fortunately, it was windy. At 11:30 a.m., we went to a restaurant. It's called Barraca do Robertão. It has this name because the owner is called Roberto. Among the options we saw in Tibau, this restaurant was the best. We didn't have much money, so we went for an option that came with baião de dois, farofa, pasta, rice, salad, and sweet potato. They call it PF, or prato feito. You can also choose between beef or fish. I chose fish because it's always good on the beach. We stayed in Tibau until the end of the day because we wanted to see the sunset. By the way, it was wonderful. My friends and I loved it. We returned to Mossoró at 5:45 p.m. I called my parents. I talked to my mother and my father. They saw my pictures on Instagram. They were happy to know about my day. When my parents saw my seashells, they asked me to take some for them because they have a collection. Every time they visit a new beach, they get lots of seashells. To end this day, my friends and I went to a place called Cebozão. It's a snack bar in one of the most important avenues in the city. Muito bem, então essa foi a nossa primeira leitura do capítulo 5. Agora vamos focar aqui comigo nessas partes que estão marcadas. O capítulo 5... o título dele é Yesterday, ou seja, ontem. Baseado nisso, nós vamos falar bastante aqui sobre passado. Vamos focar em verbos, principalmente nos verbos que estão no passado. Começando aqui com nossa primeira marcação, que é was. Olha só, quando nós falamos sobre o verbo ser ou estar, nós temos três, que é o am, is e are. Então, para cada pessoa, né, nós temos uma. Então, por exemplo, I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. Então, nós temos aqui as pessoas, né? O verbo ser e estar. Então, se eu falo que eu estou, eu digo como I am. I am. Você está, you are. Ele está, he is. Eu também posso dizer ele é ou ele está, né? Agora, quando nós estamos falando sobre o passado,
nós temos apenas dois. Quem são eles? Eles são was ou were. Então, was nós vamos utilizar para singular. E were nós vamos usar para plural. Plural. Então, olha só. Se eu falo eu vou dizer I was. E o que quer dizer I was? É o passado de eu estou. Então, eu estava ou eu era. Então, eu estava em casa. I was at home. I was. Você era ou você estava. Como vai ficar? You were. Talvez você pense, não, mas você é ou você está não deveria ser singular. É porque a palavra you, ela sempre adota o plural. Então vai ficar I was, you were. Para ele, ela e o it, né? A gente vai utilizar o que? Was. Então, he was, she was, it was. Que também quer dizer ele era ou ele estava, ela era, ela estava e assim por diante. Nós e eles, we, they, a gente vai utilizar were por se tratar de plural. Então, nós éramos, we were. Eles eram, they were. Então, aqui na frase diz yesterday was Sunday. Ontem foi domingo, né? Estou falando aqui do verbo ser. Ontem foi, ontem era domingo. Yesterday was Sunday. Veja que temos mais exemplos aqui ao redor do texto, né? It was, vamos procurar mais. The temperature was. Então, todos esses daqui são o verbo ser no passado. Tudo bem? E aí nós podemos aprender uma frase, que é para dizer quando nós nascemos. Existe uma expressão para dizer que eu nasci. A gente vai usar assim, was born. Nós utilizamos a palavra was. Veja que em português eu utilizo apenas uma palavra, nasci. Em inglês a gente precisa usar as duas palavras juntas. I was born. Não fale apenas I born, tudo bem? Para dizer que eu nasci, a gente vai falar I was born. I was born. Então, por exemplo, eu nasci em 1993. I was born in 1993. Eu também posso usar isso para falar sobre cidade. Então, I was born in Mossoró. I was born in Mossoró. Se você nasceu em outra cidade, você fala I was born in e a cidade que você nasceu. Muito bem, então temos aí nossa primeira marcação, nossa primeira observação. Vamos para a segunda. Segunda, nós temos aí mais um verbo no passado, que dessa vez é o verbo went. O que quer dizer went, então? Olha só, quando eu falo no presente, eu digo go. Então, ir, né, é go. Então, como é que eu digo fui ou go no passado? Went. Então, olha só, eu vou para o trabalho. I go to work. I go to work. Eu fui para o trabalho. I went to work. Vamos trocar. Nós não podemos falar I go to work se referindo ao passado, porque go é eu vou. I go. Então, se você fala que foi para o trabalho, yesterday. Ontem, eu preciso dizer I went to work yesterday. Aqui, por exemplo, nós podemos falar eu vou para o trabalho todos os dias. I go to work every day. Esses advérbios de frequência, normalmente nós associamos com presente. Isso aqui é coisa de rotina. Every day, sometimes, always. Essas frequências, elas estão associadas com presente. Muito associado com presente. Então eu falo, I go to work every day. Mas ontem eu não posso dizer I go. Eu preciso dizer o verbo no passado. I went to work yesterday. Imagine se eu falo eu vou para o trabalho ontem. Não faz sentido.
I went to work yesterday. Então esse daqui é apenas um dos verbos que nós temos aqui no texto. Nós temos bastante verbos aí no passado. E é justamente isso que eu destaquei de cinza. Vocês vão ver que nós temos aqui, ó, bastante palavras destacadas em cinza. São todos os verbos no passado. Tudo bem? Então vocês olhem aí e tentem identificar como são esses verbos no presente. E aí vocês vão montando sua própria lista. Isso daqui é ótimo, porque vocês vão ver os verbos já em contexto. É diferente de você pegar aquelas listas, às vezes você vê verbos que você nunca vai usar. Quando você vê em um texto, você já está vendo ele em contexto. Então aqui são verbos que com certeza você vai precisar no seu dia a dia. Então já deixei aqui marcado. A sua tarefa agora é encontrar esses verbos no presente. O que é que vocês podem fazer? Façam uma listinha agora. Nós já temos o verbo go. No passado, went. Nós temos aí o verbo invited. Invite. No presente é invite, convidar. No passado, invited. Vamos pegar mais um. Walk. Walk é o verbo caminhar. No passado, ele vira walked. E aí nós nos deparamos com uma coisa. Por que go ele virou went? Ele ficou tão diferente. E já o invite, ele ficou apenas com D. E walk, ele ficou com ED. Isso acontece porque o verbo go, ele é irregular. O que quer dizer isso? Ele muda sua forma no passado. É igual ao verbo ser. Olha só. Como mudou? Am, is e are passou a ser was ou were. É um exemplo de irregular. Quando o verbo é regular, a gente só acrescenta o D, quando ele já tem o E, ou então ED. E aí ele vira passado. Infelizmente, nem todos os verbos são assim. Nós temos os verbos regulares e os regulares. E aí a gente precisa realmente aprender de cor esses verbos que são regulares ou irregulares. Mas com o tempo, né, e principalmente lendo em contexto, a gente já vai conseguir identificá-los. Então essa foi a nossa segunda observação. Vamos para a nossa terceira observação, nossa terceira marcação aqui, em cor laranja. Nós temos o got surprised. Got surprised. Vamos marcar aqui. Ok. Então, vamos lá. Nossa marcação número 3, ela tem um verbo no passado, ó, got surprised. Então, como é o verbo got no presente? A gente tem get. E olha só, normalmente nós utilizamos o get mais um adjetivo para indicar uma mudança de estado. Então, você tá tranquilo, tá de boa, e aí você fica surpreso. Então, nós podemos traduzir o get como ficar alguma coisa. Vamos colocar aqui, ó, ficar mais um adjetivo. Então, o ficar alguma coisa, nós vamos utilizar get mais a palavra que nós queremos. Então, por exemplo, ficar surpreso, get surprised. Get surprised. Ficar feliz. Feliz é um adjetivo. Get happy. Vamos montar alguns exemplos aqui. Ficar feliz. Get happy. Ficar zangado. Get angry. Ficar cansado. Get tired. Ficar bêbado. Get drunk. Get drunk. Então nós temos aí algumas combinações. Pode ver que todas elas a gente está no sentido de ficar alguma coisa. Get happy, get angry, get tired, get drunk. Rico. Fiquei rico da noite pro dia. Get rich. Então nós temos aí. Neste caso nós estamos falando do passado, olha só. Got surprised. I got surprised. Eu fiquei surpreso. Então fica a dica. Ficar mais um adjetivo, a gente vai utilizar get mais esse adjetivo que você quer passar. Muito bem. Agora vamos para a nossa marcação número 4. A nossa marcação de cor azul. Azul bebê. Vamos lá. Olha só o que nós temos.
Nós estamos falando aqui muito sobre o passado. Então, nós temos o verbo walk, né? Falamos aqui walk. No passado, walked. Eu caminho, I walk. Eu caminhei, I walked. Eu convido, I invite. Eu convidei, I invited. E se eu quiser falar essas coisas na forma negativa? Eu não convidei, eu não fiquei, eu não caminhei. A gente vai utilizar a palavra didn't. Então, olha só. Eu vou usar didn't. Vamos repetir comigo. Didn't. Didn't. A pronúncia vai ser mais ou menos assim, ó. Didn't. É como se tivesse uma vogal aqui. Didn't. Didn't. A entonação nessa primeira letra. Essa segunda letra aqui. Didn't. Didn't. E não tem segredo, juro pra você. Você vai apenas usar didn't mais o verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? É o verbo sem nenhuma conjugação. Sem S, sem ing, sem botar no passado. É o verbo no infinitivo. Limpo e seco, como a gente fala aqui. Então, eu não comprei. Eu sei que o verbo comprar é buy. Eu preciso saber ele no passado? Não, porque eu vou usar ele no infinitivo. Então, eu não comprei. Olha só como é fácil. I didn't buy. Eu não comprei. I didn't buy. Nós falamos aqui, ó. Eu caminhei. Eu falo como? I walked. E eu não caminhei. Eu sei que eu vou usar o didn't. Então vai ficar I didn't. Eu vou colocar walked? Não. Por quê? Eu preciso colocar o didn't e o verbo no infinitivo. Então vai ficar I didn't walk. Eu não caminhei. Nós vimos há pouco tempo como é que eu digo eu fui. I went. Eu não fui. I didn't. Como é o verbo no infinitivo? Go. Então volta a usar ele. I didn't go. Eu não fui. Vamos pegar um verbo aqui. Nós não vamos falar sobre todos eles, mas vamos pegar este. We saw. Saw é o verbo ver no passado. Então, se eu falo que eu vi, I saw. I saw. Eu vi. Mas se eu não vi, eu vou usar o didn't. Então, como vai ficar a minha frase? I didn't see. Por que o see? Porque só está no passado. Como é a sua forma no infinitivo? See. Então, por isso que eu falo I didn't see. Eu vi, I saw. Eu não vi, I didn't see. E isso daqui vai servir para muitos verbos. Por que eu estou dizendo muito? Porque com o verbo ser, com o verbo was e were, eles são diferentes. A gente não vai usar o didn't. Como é que eu vou usar o was na forma negativa? Vamos colocar aqui. Was, na sua forma negativa, eu não uso didn't. Eu uso wasn't, que nada mais é do que o not. E were, eu vou usar o didn't? Também não. Eu vou usar weren't. Weren't. Was, wasn't. Were, weren't. Isso daqui vai servir para todos os verbos que não são o verbo ser e estar. Ou seja, like, go, travel, walk, buy, have. Então, qual o sentido dessa frase? We didn't have. Nós não tínhamos. Tudo bem? Então, nós não tínhamos muito dinheiro. Então, olha só. We didn't have. We didn't have. Eu sei que eu estou falando no passado porque eu tenho o didn't. Nós não tínhamos. We didn't have. Por exemplo, eu não tinha um carro.
I didn't have a car. Eu não tinha um carro. Hoje eu tenho. I didn't have a car. Today, I have. Hoje eu tenho. Today I have. I didn't have a car. Today I have. Vamos colocar aqui. Today I have one. Today I have one. Muito bem, então este foi a nossa marcação, essa foi a nossa marcação número 4. Vamos para a nossa última marcação, que também é um verbo no passado. Vamos falar sobre ele. Nossa marcação número 5. A nossa marcação número 5 fala sobre asked. Também é um verbo. Então, olha só. Ask. Ask. Eu quero falar sobre esse verbo por quê? Ele normalmente é traduzido como perguntar. Perguntar. Porém, ele também significa pedir. Então, se acostume com essas duas traduções do verbo ask. Ele não é apenas perguntar, ele também significa pedir. Então, depende do contexto. No passado, nós acrescentamos o ed. Olha a pronúncia. Asked. 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 Veja que esse ed a gente pronuncia como se fosse um T. Imagine que no lugar do ed nós temos a letra T. Asked. Imagine isso. Asked. Asked. Então, eu pedi. I asked. I asked. Eu perguntei. I asked. É a mesma coisa. I asked. Então, olha só. They asked me to take some for them. Eles me pediram. Eles me pediram para levar algumas para eles. No caso aqui a gente está falando sobre, provavelmente sobre as conchinhas. Aqui, ó, são as conchinhas do mar. Ele foi para a praia, pegou algumas conchas e os pais pediram. Aí a gente está referindo sobre os pais, ó. When my parents saw my seashells, quando meus pais viram as conchinhas, eles me pediram para levar algumas para eles. Então é no sentido de pedir. Eles me pediram. They asked me. They asked me. Olha a ordem das palavras. Eles me pediram. They asked me. Muito bem. Então essa foi a nossa última observação. Agora, vamos fazer a nossa última tarefa, que é o shadowing. Eu vou ler o texto e você vai tentar ler comigo, tentando imitar minha pronúncia, minha entonação, tudo o que eu fizer. Confesso que dessa vez vai ser um pouco mais desafiador, porque nós temos bastante verbos novos e um tempo verbal novo também, que é o tempo passado. Não é tão simples pronunciar os verbos que terminam com ed, então não se preocupe se você não conseguir de primeira. Continue tentando e fazendo esse vídeo mais de uma vez, e aí você vai conseguir obter um bom resultado. Então vamos lá, lembrando que a técnica do shadowing, eu falo, eu leio o texto e você em casa tenta repetir ao mesmo tempo. Se for muito difícil, você pausa a cada frase. Então vamos lá. Yesterday was Sunday. It was amazing. I went to the most visited beach around. It's called Tibau. I think it's so visited because it's near Mossoró. So, people can go by car, other people go by bus, some people also go by motorcycle. I don't like to travel by motorcycle. I think it's too risky. E olha só, acabei esquecendo de falar sobre a palavra to. Então vamos aqui, não vamos parar, vamos falar sobre ele. Então vou colocar aqui 2.1. Vamos falar sobre ele. Eu acabei pulando. Então 2.1, nós temos a palavra to.
O que significa to? To, obviamente, você já viu que significa também. Tanto que quando eu falo eu também, a gente fala me too. Eu gosto de café. Eu também. Me too. Porém, a palavra to mais um adjetivo, ela significa muito. Então você vai ver que to mais um adjetivo, ela passa a ideia de muito. E normalmente a gente vai ter uma ideia negativa. É algo ruim. É algo muito mais... No contexto você vai ver que é um muito ruim. Por exemplo, aqui nós estamos falando, I think it's too risky. Eu acho que é muito perigoso, muito arriscado. Risky é arriscado. Então veja que é algo muito arriscado, que é algo negativo. Nós estamos falando sobre viajar de moto e a pessoa fala que não gosta disso. É muito arriscado. It's too risky. Então, eu falo isso porque normalmente nós achamos que too significa também. E aí a gente vai acabar traduzindo eu acho também perigoso. Não, na verdade o to mais um adjetivo significa muito. Tudo bem? Ok, desculpa por ter parado aqui, mas vamos continuar. I went there with 2 friends of mine. They study at Werney with me. One of them has a car and she invited me to join them. When we arrived there, I got surprised to know it wasn't crowded. There were only a few people. I liked it. We arrived there at 7:30 a.m. It was early, I know, but we know that it gets too hot later in the day. The temperature was 27 degrees Celsius, so we walked on the beach, and I collected some seashells. When it was 10:30 a.m., the temperature reached 34 degrees Celsius. Can you believe it? Fortunately, it was windy. At 11:30 a.m., we went to a restaurant. It's called Barraca do Robertão. It has this name because the owner is called Roberto. Among the options we saw in Tibau, this restaurant was the best. We didn't have much money, so we went for an option that came with baião de dois, farofa, pasta, rice, salad, and sweet potato. They call it PF, or prato feito. You can also choose between beef or fish. I chose fish because it's always good on the beach. We stayed in Tibau until the end of the day because we wanted to see the sunset. By the way, it was wonderful. My friends and I loved it. We returned to Mossoró at 5:45 p.m. I called my parents. I talked to my mother and my father. They saw my pictures on Instagram. They were happy to know about my day. When my parents saw my seashells, they asked me to take some for them because they have a collection. Every time they visit a new beach, they get lots of seashells. To end this day, my friends and I went to a place called Cebozão. It's a snack bar in one of the most important avenues in the city. Muito bem, agora chegamos ao fim de mais um capítulo da história Eduardo em Mossoró, capítulo 5, Yesterday, com bastante novidade. Então, eu aconselho que você leia esse parágrafo, ou melhor, este capítulo, mais de uma vez. Leia, releia, leia de novo, pratique, utilize essas palavras novas em frases do seu dia a dia. Tente criar frases mudando, por exemplo, o lugar. I went to the most visited beach. Para onde você foi ontem? Tente criar frases utilizando esse verbo. Ontem eu fui para a escola. Ontem eu fui para a casa da minha amiga. Tente criar várias frases utilizando essa mesma palavra. Essa é a melhor forma de adquirir vocabulário, principalmente em contexto.
Então, é isso, ficamos por aqui. A gente se vê no próximo capítulo, no capítulo 6. Thank you very much and I see you next time.